Olá, meus amigos das sábias reflexões. Vocês viram que agora nós somos sábias reflexões? O que vocês acharam dessa nova cara do podcast? Eu gostei. Hoje eu queria falar com vocês que essa semana eu vi uma frase de Freud. Não vou saber parafrasear ele aqui, mas era alguma coisa do tipo: qual é a sua responsabilidade na desordem que você reclama, que você se queixa, enfim, alguma coisa assim. E na hora que eu li isso, eu senti como se fosse um dedo na minha cara, assim. Na hora eu senti um peso de culpa, né? Enfim, todo mundo vive em algum momento, alguma circunstância que a gente se queixa, que não gostaria que tivesse passando por aquilo. Então, na hora que eu li, eu senti uma culpa, assim, como se ele estivesse falando comigo, assim, apontando o dedo na minha cara. E, e aí, só que ele não coloca como culpa, ele coloca como responsabilidade. E essas duas coisas, ele não são sinônimos. Ser responsável e ter culpa são coisas diferentes. Só que eu senti culpa na hora. Eu coloquei peso de o peso de tudo nas minhas costas, assim. É como se no futebol alguém tivesse chutado a bola e eu matado no peito, só que eu caí pra trás, entendeu? Não consegui dominar a bola. E, e eu fiquei pensando sobre isso, porque por que que eu, por que eu tomei essa frase, esse caos, essa desordem, seja lá o que for, como culpa? Porque na verdade, essa frase ela pode trazer uma reflexão até para você entender que às vezes a circunstância que você está vivendo, o contexto que você está vivendo, você conseguir ali distinguir, olha, isso aqui me cabe, isso aqui não me cabe. E até aquilo que não te cabe, ou até o que te cabe, a partir do que você vai fazer com aquilo, né? Aconteceu uma situação X e eu vou colocar aqui culpa sobre isso, né? Então, eu não tenho como consertar, mas o que eu posso fazer em relação àquilo daqui em diante? Ou então entender que sobre aquela circunstância eu não tenho responsabilidade, eu não tenho culpa, mas que eu posso tomar uma decisão em relação àquilo. A situação X aconteceu, ela gerou um caos, gerou uma desordem, e como eu vou agir a partir disso? E o que me deixou assim em estado de alerta, um pouco curiosa no primeiro momento em um estado de alerta, é o porquê que isso refletiu como uma culpa para mim, como se eu fosse responsável por todas as circunstâncias. E eu não sou responsável pelas circunstâncias, e sim pelo que eu faço com elas, né? Eu tenho responsabilidade sobre como agir diante dessa circunstância. E aí sim, isso é um resultado das minhas escolhas. Mas algumas circunstâncias, elas não são da minha responsabilidade, principalmente quando parte do outro. E sim o que eu vou fazer com aquilo. E aí eu fiquei refletindo, né, de por que culpa? Por que um estado de culpa como se quase que um estado de protagonismo ali da vida, uma questão quase que egocêntrica.
E não é. E quando eu percebi isso e eu tirei isso, eu tirei junto o peso dessa, dessa circunstância. Ela. Eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho culpa. E a minha principal responsabilidade são as ações que eu tomo diante daquela circunstância, que talvez eu não tenha culpa. Até porque, se eu tiver culpa, o máximo que eu posso fazer sobre algo que já aconteceu é me desculpar, certo? Eu posso me desculpar sobre algo que já aconteceu. Eu posso, talvez, tentar me retratar de alguma forma num diálogo ali com a pessoa e até perguntar para essa pessoa como que ela se sentiria retratada, né? Porque às vezes a minha percepção de retratação não é a mesma que a daquela pessoa. Vai me gerar uma energia, um esforço que na minha percepção eu vou estar fazendo muito, só que na percepção da pessoa não era aquilo, não é aquilo que basta para ela. Às vezes ela queria muito menos ou muito mais, não sei. E aí você também tem que ver se te cabe aquilo, né? Então, eu acho muito importante esse alinhamento quando você percebe a necessidade de uma retratação, para ver se é possível realizar essa retratação. E quando a retratação ela não é possível você fazer algo para suprir ou acabar com aquela situação que foi criada, o máximo que você pode fazer é pedir desculpa. E se desculpa ainda não couber, vida que segue. Não tem que ser feito. Porque, independente, a vida vai seguir. Ela, ela não vai parar. Ela não vai esperar. Então, acho que a gente precisa olhar mais para as nossas responsabilidades. E drenar um pouco essa culpa. Porque, na verdade, a culpa, ela não cria resultado nenhum. Ela cria só um peso. Ela só gera um peso. Ela não gera um resultado. Pelo menos não na minha percepção. Se você tiver alguma percepção diferente dessa, me fala. Vai ser muito interessante ouvir a sua percepção. Mas eu acredito que tomar a responsabilidade das circunstâncias, se eu for responsável, ou então tomar a responsabilidade de o que eu vou fazer a partir disso, essa é a chave da situação e do caminho para encontrar um pouco paz nas circunstâncias. Porque o mundo, o universo, ele é feito do caos. Ele cria o caos para criar desordem, cria-se o caos para criar ordem, cria-se o caos para criar ordem. Só existe a ordem porque existe o caos. Porque uma coisa, ela só existe, só é nomeada a partir do momento que você tem a oposição. Porque se ela não tem oposição, ela, ela, ela não faz sentido. Então, a gente precisa aprender a conviver com o caos. A parada é encontrar como.